Boa noite, turma rejuvenescente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, começando mais uma live aqui no Bora Rejuvenescer, live número 72. Vamos conversar hoje aqui sobre mais um assunto que tem a ver com longevidade saudável. A gente é o canal do Bora Rejuvenescer, se você ainda não nos conhece, nos siga, porque aqui a gente fala sobre longevidade saudável, abordando os aspectos de mente, corpo e espírito, e muito assunto legal e atual também que a gente gosta de conversar aqui, falando sobre longevidade. Vou chamar aqui já de início minha parceira de sempre, Amandinha. Outra vez não deu certo. Tenta solicitar você aí pra gente ver. Agora foi? Aí, caraca, agora eu tô vendo. Agora tá vendo? Agora foi. Agora foi. Tô te vendo bem. E você aí, tá tudo certo? Tudo certo. Voltei de corrida agora, só deu tempo de eu ajeitar a minha cara para entrar. Mas tá bem, tá bem. Tá com cara de rejuvenescente que acabou de trazer energia positiva aí pro corpo, pra mente. Corri 7 km agora, 6,5, o resto caminhando, mas foi. Quantos? No total, 7 com a caminhada. Então, corri mesmo com 6,5. Dá uma boa noite aí para mamãe. Boa noite, mãe. Boa noite a quem está entrando aqui. Pedro Eduardo, Imo 08. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tava te ouvindo melhor com fone, mas tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então tá bom. É porque no fone aqui eu botei, deu uma interferenciazinha, acho que eu vou sem fone. Pelo menos eu tô conseguindo ouvir melhor sem o fone. Tá, é porque sua voz fica dando uma travada quando você tá sem fone. Então deixa eu dar uma testada aqui, só pra ver. Foi? Estão me ouvindo? Estamos. Ah, então beleza. Então eu vou de fone. Se ficar ruim, a gente troca no meio do caminho. Bom, ó, Ah, só para dar um alô aí pro pessoal que está chegando, né? Aqui a gente é o canal do Bora Rejuvenescer, aqui a gente fala sobre longevidade saudável. Para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está ouvindo a gente no Spotify, ou vendo a gente no YouTube, ou aqui mesmo no Instagram, onde a gente faz a nossa live, seja bem-vinda. E primeira coisa, né, Amanda, eu queria falar para quem estiver assistindo a gente ao vivo ou depois. A gente precisa dar os parabéns para toda pessoa que está ouvindo a gente aqui, porque a gente faz uma live aqui semanal, falando aproximadamente 40 minutos, uma hora. A gente tenta enxugar, mas a gente geralmente vai uma hora. Uma hora de live falando sobre longevidade saudável. Para a pessoa que se interessa por esse assunto, que acompanha a gente tem que dar os parabéns, porque é uma pessoa que, diante de tantas distrações que tem no Instagram, que tem, enfim, na vida em geral, a pessoa parar, reservar um tempinho na semana dela para poder conversar aqui junto com a gente ou ouvir a gente falando sobre longevidade, a gente tem que dar os parabéns para essa pessoa porque ela está buscando se melhorar, está buscando conhecer melhor as coisas, né? Então, para com você aí certeza. que está vendo a gente ou ouvindo, parabéns, viu? É importante. Bora rejuvenescer. E é isso. A gente fala que a gente forma uma comunidade, né? Uma tribo. Então, para isso, a gente troca ideia e aprende também. Não é só aqui a gente falando. Mas a oportunidade de vir aqui é para poder trocar tudo que a gente vem lendo, tudo que a gente vem aprendendo e tudo que a gente vem aplicando. Tanto que eu fui correr no único espaço de tempo que eu tinha, sabendo que eu ia entrar aqui ao vivo depois com o cabelo todo para trás, mas vamos que vamos. Mas fez bem, fez sua parte. Usou aquilo que a gente falou lá na live de metas, né? De adaptação e flexibilidade, né? Exatamente. O tempo que sobrou, usou para poder fazer aquilo que é importante. Não deixe nunca de usar o seu tempo para fazer aquilo que é importante. Bom, olha só, a gente está aqui na live número 72 hoje, né? Passamos da live 71, que tem um número meio suspeito, né? Mas passamos por ela e chegamos na live 72 e o assunto de hoje é super bacana. É sobre uma coisa que eu e a Amanda a gente conversa bastante, que a gente se estimula bastante, né?
que é buscar ter uma atitude mental positiva. E aí a ideia é a gente conversar aqui como que isso influencia no processo da longevidade, né? E a gente vai ver que tem muita coisa legal que faz um link com o processo do envelhecimento. Exatamente. E a gente não fala isso só do termo positividade e tal. Não, isso tem um embasamento teórico, que é do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. Ele tem coautoria também do Clement Stone. E é um livro que ele é grosso, então o título do livro ele tem a ver com atitudes. Ele descreve o que é uma pessoa que tem atitude mental positiva. Então aqui a gente vai falar também de ações. A gente não vai falar só da seara de ter pensamento positivo. É diferente. Aqui a gente vai falar de atitude mental, ou seja, ações que levam a mente a ter uma perspectiva positiva da vida e o que isso impacta na longevidade. Então, a gente vai trazer duas leituras aqui hoje, que uma é do Napoleon Hill e a outra é uma leitura que já fez parte também de outras lives, que é O Segredo Está nos Telômeros, que a gente tem uma aula no YouTube muito bacana, curtinha, mas explicando o que é. E é da Elizabeth Blackburn e Lisa Appel. Então, a gente vai falar um pouquinho desses dois livros aqui, em duas citações. Mesmo. Bom, estamos aqui baseados em autores renomados, inclusive com ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, para poder trazer informações importantes, né, para quem está ouvindo a gente. E para a gente poder começar a falar sobre esse aspecto da atitude mental positiva na longevidade, se ela ajuda ou não na longevidade, é legal a gente também colocar para quem está assistindo a gente que a gente sempre divide a nossa live em 3 momentos. A gente começa primeiro falando sobre dados, onde a gente busca dados científicos. Um deles é o livro, né, das doutoras que a Amanda mostrou aí agora. A gente traz dados científicos, traz artigos que a gente leu, coisas para poder corroborar aquilo que a gente vai falar ao longo da live. Depois a gente entra na parte do conteúdo, onde a gente explica um pouquinho sobre esses assuntos, entra com mais profundidade sobre eles. E na parte final a gente traz a parte das dicas, onde a gente traz aqui algumas coisas que funcionam para a gente, coisas que a gente sabe que são úteis para poder, quem quiser, aplicar isso que a gente conversa aqui na live de hoje, né, na sua vida também. Então, quer começar ou eu começo aqui? Começa aí. Começa você com os dados. A gente divide os dados, porque essa parte inicial dos dados, a gente tem aqui 3 assuntos para conversar, né? Vou falar sobre um deles, depois você fala sobre os outros 2. Bom, primeira parte de dados, a gente vai começar trazendo dados que estão aqui no livro que a Amanda mostrou. Para quem não conseguiu ver, né? Quem estiver ouvindo a gente, o livro se chama O Segredo Está nos Telômeros, que é da doutora Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina. E tem um capítulo, que é o capítulo 5 desse livro, que ele traz uma coisa bem interessante, né? Como ela fala sobre telômeros, e aí a Amanda falou, se você quer entender um pouquinho sobre o que são os telômeros, dá um pulinho lá no YouTube, no nosso canal, que você vai assistir, que a gente tem uma aula lá explicando de uma forma bem simples o que são os telômeros e a importância deles para a longevidade. Enfim, são ramificações que estão ali nas nossas células e as doutoras identificaram que quanto mais longas essas ramificações, mais tempo a gente tem de vida. Quanto mais curtos os telômeros, a célula fica mais desprotegida, a gente tem uma tendência a ter um espaço de vida mais curto. Então, no capítulo 5 desse livro, do Segredo Está nos Telômeros, elas falam sobre essa ideia do pensamento e como ele influencia nos nossos telômeros. E elas colocam lá padrões de pensamento que geralmente não são tão bons para os nossos telômeros, ou seja, padrões, formas que a gente pensa, e ela diz até que a nossa mente, muitas vezes a gente nem percebe, mas a nossa mente ela gosta de tagarelar, ela gosta de ficar falando um monte de coisa dentro da nossa cabeça e muitas vezes sem a gente perceber que está tendo pensamentos que não são tão bacanas assim para a nossa vibração, para a forma como a gente se sente. E o pensamento, ele influencia também fisicamente, na forma como a gente gera a nossa energia, como a gente vive. Então, 5 padrões de pensamentos que não são legais para os telômeros, ela coloca aqui como os seguintes nomes. Primeiro, que ela chama de hostilidade clínica. Aí, vamos resumir.
É aquela pessoa que geralmente tem um estilo emocional de estar sempre sentindo raiva e pensamentos frequentes de que não é possível confiar nas outras pessoas. Então a pessoa está sempre um pé atrás, ela está sempre achando que está sendo enganada, ela está sempre achando que alguém está fazendo algo para prejudicar, ela está sempre com raiva de alguma coisa que alguém está fazendo com ela. Esse tipo de pensamento constante, ele gera malefícios também para os nossos telômeros. É um dos exemplos. O outro é o pensamento pessimista. E aí elas colocam isso através de pesquisa mesmo, tá, gente? O pessimismo é um fator de risco para a saúde. Ele pode também desenvolver, quando a pessoa chega na idade em que vão aparecendo as chamadas doenças do envelhecimento, que são doenças que vão cronicamente aparecendo na vida da gente. A tendência, se a pessoa for pessimista, é que essas doenças elas progridam mais rapidamente e elas têm uma tendência a gerar uma morte mais cedo das pessoas. Então, o pensamento pessimista, ele pode colaborar para que a gente tenha uma antecipação do nosso tempo de vida quando a gente incide, principalmente quando a gente chega na fase de lidar com doenças e adversidades que a velhice traz, a gente encarar isso de uma forma pessimista colabora para a gente acelerar o processo de progressão da doença. Uma outra forma de pensamento que não é tão bom assim para os telômeros é o que elas chamaram de devaneio. Devaneio é quando a gente está fazendo uma coisa e o nosso pensamento não está naquela coisa. Então, ela diz que é quando a gente não está pensando no que a gente está fazendo. Simplesmente a gente não fica feliz, porque a gente, quando está empenhado em fazer alguma coisa, a gente coloca felicidade, a gente coloca presença naquela coisa. Mas quando você faz simplesmente por fazer, pensamento devaneando, isso geralmente pode gerar um conflito interno na pessoa que pode gerar infelicidade. Então, é uma falta de estado presente, que pode também colaborar para você ir para o pessimismo e para a infelicidade. Uma outra forma também de pensamento negativa que ela coloca é a ruminação, que é você ficar pensando em problemas de forma ininterrupta. Tem gente que, às vezes, o problema já passou, ela fica ruminando durante muito tempo aquilo dentro da cabeça dela, tentando achar uma solução posterior de algo que não vai solucionar mais o problema. Ou revivendo situações problemáticas ou traumáticas durante muito tempo, e aquilo não sai da cabeça da pessoa. Isso também não é legal para o nosso pensamento, isso também não colabora para os nossos telômeros e normalmente encurta o nosso tempo de vida. E uma última forma de padrão de pensamento que não é tão legal assim para os nossos telômeros é a supressão do pensamento. E é a tentativa da pessoa de simplesmente afastar o pensamento ruim. Ela tem um pensamento ruim e fala, eu não quero pensar assim. Só que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente que existem algumas dicas, como, por exemplo, mindfulness, que ajuda a gente a perceber como a gente pensa e depois que a gente olha para o pensamento negativo, a gente simplesmente lidar com ele, não de uma forma violenta, tentando tirar ou apagar o pensamento, mas deixando ele simplesmente ir embora. Então, quando a gente não sabe gerenciar esses padrões de pensamento, a tendência é que isso afete também a nossa saúde física, prejudique também a nossa saúde para a longevidade. Mas a gente também leu outros artigos, né? A gente olhou outras coisas. Fala um pouquinho aí, Amanda, sobre isso. Exatamente. A questão toda é que tanto o pensamento negativo ele tende a encurtar o telômero, quanto atitudes mentais positivas tende a manter, em alguns casos, até prolongar o telômero quando você lida com estresse de uma forma com mais gestão, com mais tranquilidade. Então, quando você faz uma boa gestão do estresse, porque o estresse faz parte da vida, você tende a prolongar os telômeros. Então, quais artigos que ele te viu também, né? Ele te viu 2 trabalhos aqui bem bacana. Um foi feito com idosos judeus após um ataque na Palestina. Então, são judeus que passaram pelo chamado estresse, transtorno de estresse pós-traumático. E o que eles observaram? Eles fizeram, quando há uma pesquisa com marcadores de envelhecimento, um dos marcadores é o tamanho do telômero, que o Wallace explicou agora.
Então, quando eles fizeram uma pesquisa com marcadores de envelhecimento nesses grupos, o que eles observaram é que aqueles que tinham atitudes mais pessimistas ao lidar com o estresse pós-traumático envelheciam mais aceleradamente. E aqueles que tinham uma saúde mental positiva envelheciam mais devagar. Então, eles acreditavam que a saúde mental positiva ajudou a modelar a velocidade do envelhecimento depois de uma questão que impactou bastante nessa saúde mental desses grupos. E, atualmente, esse artigo é de 2023, então eles ainda estão avaliando os resultados. O que eles estão observando? Questões genéticas, como os telômeros, por exemplo, e ambientais, que também têm a ver com os telômeros, na relação entre saúde mental positiva e o envelhecimento biológico, ou seja, o envelhecimento celular. Eles estão observando em 200 pares de gêmeos, como a saúde mental positiva, isso é avaliado por questionários, como é que se lida com eventos traumáticos ao longo da vida e fazendo comparações entre pares de gêmeos, em que alguns provavelmente vão ter uma pontuação maior nesses questionários de saúde mental positiva e outros menos, como é que é a velocidade de envelhecimento neles. Porque, em tese, gêmeos têm material genético igual. Então, a maneira como a gente lida mentalmente pode impactar no envelhecimento biológico. Então, atualmente está sendo feita uma pesquisa sobre isso e acredito que em breve a gente trará resultados aqui. Sim, sim. Agora, olha só, vamos falar um pouquinho do livro, né, que a gente está trazendo aqui, do Napoleão Hill, né, porque é um livro muito bacana, né, o livro se chama Atitude Mental Positiva, né, só pelo título já é intrigante, né, e a gente está mais uma vez reforçando aqui que a ideia não é aquela tal de positividade tóxica, é a ideia de você buscar realmente encontrar formas mais positivas de olhar para as coisas da sua vida, e a gente vê que tem inúmeros estudos e pesquisas que comprovam que isso ajuda na longevidade. Então, a forma e o ponto de vista que você tem sobre a vida, como ele é mais positivo, ele ajuda, ele colabora muito. E os autores, eles não falam exatamente sobre isso, só que dá para a gente trazer uma abordagem de atitude mental positiva para poder ter ganho de saúde e, naturalmente, ter um ganho de longevidade. O livro ele é dividido em 5 partes, né? E aí ele traz o título dos capítulos, como, por exemplo, onde começa a estrada para as realizações, onde ele vai falar um pouquinho sobre cada um de nós, né? As forças ocultas que cada um de nós tem para poder colocar o seu máximo potencial para fora. Ele fala sobre as 5 bombas mentais para atacar o sucesso. E aí fica aí a dica para quem quiser ver e descobrir o que é isso, para ficar curioso. Ele fala sobre a chave para a cidadela da riqueza e, naturalmente, Napoleão Hill, como foi um escritor, conheceu muitas pessoas de sucesso e pessoas que adquiriram riqueza naquela época. Ele entrevistou muita gente, ele tem uma abordagem também que leva para o lado também da conquista da riqueza, da abundância, da prosperidade, mas não só riqueza financeira. Ele aborda a riqueza em vários outros aspectos, né? O outro capítulo ele chama de Prepare-se para ter sucesso, né, que é legal, e sucesso a gente, mais uma vez, não precisa associar isso somente à parte monetária da vida, a gente pode associar sucesso àquilo que a gente busca alcançar, que a gente quer alcançar na vida, né? E ele termina com um capítulo que a gente gosta, que é a parte da execução, que se chama Ação, por favor. Então ele fala, né, sobre aspectos importantes, fala sobre aspectos de como a gente alcança o sucesso, como é que a gente chega nas nossas realizações, através da atitude mental positiva, e no final ele convida a gente para a ação. Então ele fala bastante nesse livro aqui a importância da gente ter a chamada autoconsciência. Acho que aqui, né, Amanda, no Bora Rejuvenescer, nessas 72 lives, se bobear em pelo menos 60 delas, quando chegava na parte final das dicas, que a gente geralmente dava as dicas, a gente falava assim, primeiro, se conheça melhor, né?
Inclusive, essa semana a gente fez uma postagem sobre isso, né? Que ter longevidade é, sobretudo, saber se conhecer melhor, buscar se conhecer cada vez mais e melhor, porque isso te dá uma forma de gerenciar aquilo que é importante para você. Então, o livro também fala, né, sobre autoconsciência, autocontrole, perseverança e resiliência para ter sucesso na vida, dentre outros assuntos. Então, casa com aquilo que a gente busca falar aqui dentro do Bora Rejuvenescer, porque aqui a gente fala sobre um canal de longevidade, mas não é só para exaltar a longevidade quando ela já aconteceu, né? A gente quer, na verdade, ajudar as pessoas, assim como a gente percebe que essas ferramentas nos ajudam a construir a longevidade. E isso são pecinhas de Lego que a gente vai montando aos poucos, né? A gente tem aí mais de 70 lives e o projeto do Bora Rejuvenescer é um projeto para a vida, onde a gente vai cada vez mais aprendendo a montar esse quebra-cabeça que leva uma pessoa comum, uma vida normal, para uma vida maravilhosa, extraordinária, com longevidade saudável, usando todos aqueles elementos que a gente tem aqui do Bora Rejuvenescer. Então, ter autoconsciência, ter autocontrole, ter perseverança, resiliência e várias outras virtudes são muito importantes para a gente poder alcançar a longevidade. E cada vez que a gente vai conversando aqui no Bora, a gente vai trazendo mais desses elementos. Por isso que a gente também escolheu esse livro hoje para poder juntar e fazer o link com a longevidade. Sim, e isso é uma coisa que assim, a gente vem falando nos nossos papos. Foi interessante que quando a gente trouxe o Bora pela primeira vez e tal, a gente tinha uma perspectiva que para a gente parecia óbvia, que era dessa do autoconhecimento, mas também de cuidar do corpo no sentido de máquina. Então, como no mestrado, no doutorado, eu sou nutricionista, trabalhei com a parte corporal, de massa muscular e tal, para mim é muito óbvio que a gente tenha que buscar isso. Mas às vezes o que é óbvio para a gente é o óbvio que tem que ser dito. Então, a gente achou que iria martelar muito nessa parte da alimentação e da atividade física, mas isso as pessoas sabem. Então, assim, todo mundo sabe na altura de acima de 40 anos, 35, por que está ganhando peso, por que não está ganhando massa muscular e tal. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles nutricional e para levantar para fazer atividade física. O que a gente foi observando que a questão do envelhecimento tem muito mais a ver com a atitude mental, com a maneira como a gente encara o envelhecimento, com essa questão da autoconsciência, do autocontrole, de você perseverar, de você ter resiliência nos momentos difíceis, porque para você se alimentar bem, vamos fazendo esse link com a parte corporal, com a parte nutricional, né, fisiológica, para você se alimentar bem, para você fazer atividade física, você tem que ter um controle, você tem que ter uma disciplina. Você tem que trabalhar a consciência de que aquilo é necessário para você ter uma reserva de massa muscular para o teu futuro. Porque a gente perde massa muscular, isso deixa a gente fraco. E a maior dor de envelhecer que a gente está observando na galera que convive com a gente é ser dependente, perder a autonomia. E a gente só perde autonomia quando a gente perde massa muscular. Então, a gente sabe disso. Mas a gente precisa ter consciência, autocontrole para se exercitar, para conquistar isso. Para ter um controle da alimentação. E muitas vezes a gente precisa perseverar e ser resiliente quando o dia não está bom. Que é nessa hora que entra realmente a disciplina, fazer o que tem que ser feito quando a gente não está afim. Ou vocês acham que criança gosta de ir para a escola todo dia? Ela vai porque a gente sabe que é importante e obriga, só que a gente tem hora que tem que gerenciar a gente. Então, a gente observou com o tempo que tem muito mais a ver com a mente, a questão de envelhecer bem. Porque as pessoas sabem o que precisa fazer. Nossa primeira live foi porque o que eu quero fazer eu não faço. A segunda, que foi sobre alimentação. Por que eu não consigo me alimentar da forma que eu quero? Então, isso tem muito mais a ver com a atitude mental. Então, cada vez mais a gente vai trazer assuntos que ampliem o nosso nível de consciência. E
Wallace, o Heitor pediu para minha mãe mandar muitos corações para a gente. Beijo, Beijo, Heitorzão. filho. Vários corações. Quando ele não tá aqui, ele dá um jeito de se fazer presente. Ele nosso rejuvenescente mirim, nosso mascotinho, sempre. Exatamente. Mas olha só, o livro também aborda outras coisas, né? A gente está falando aqui sobre resiliência, perseverança, né? O livro também aborda outras coisas, como, por exemplo, a gente poder acreditar mais na gente mesmo, superar procrastinação e dúvida, né? Transformar problema em oportunidade. Olha que coisa, né? Para quem lê, parece que nossa, coisa estranha. E desenvolver uma mente criativa, né? Tudo que a gente aborda vários desses aspectos também dentro dos elementos do Bora Rejuvenescer, né? A gente fala sobre a parte de emoções e autoconhecimento aqui, a gente fala sobre a parte de criatividade, a gente usa várias dessas coisas, dessas ideias também para poder ajudar, né, você que está assistindo, vendo, ouvindo a gente, a buscar uma longevidade maior. Então, o livro vai falar sobre esses aspectos motivacionais que são super importantes. Ele também vai trazer uma ideia, eu achei legal isso, né? Ele fala como se cada um de nós carregasse dentro de si um talismã. Todos nós temos a capacidade plena de brilharmos em várias áreas, né? Mas ele fala que a gente carrega um talismã e que um talismã invisível, né? Que a gente carrega, que de um dos lados desse talismã tem as iniciais AMP, Atitude Mental Positiva. E do outro lado, a atitude mental negativa. Então ele pede para que a gente, quando esteja passando por várias situações, que a gente vai dar exemplos aqui também, que a gente consiga virar esse talismã para cima com o lado positivo. Porque isso ajuda a gente a andar para frente, né? Ajuda a gente a andar um pouquinho mais com a cabeça melhor. E aí ele ressalta para a gente também que é sempre necessário que haja um esforço contínuo e um esforço consciente para mudar os nossos hábitos mentais e comportamentais. E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão: nada que é bom é de graça. A gente precisa sempre fazer essa construção. E para poder, você está achando aí, pensando que você tem mais pensamentos negativos do que positivos, a notícia positiva que a gente tem como dar para você aqui hoje é que é possível mudar esse padrão. É possível você se colocar num outro ambiente ou com outro tipo de sugestão mental para que você possa mudar esse mindset, essa mentalidade. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui. Vamos trazer agora, Amanda, as características, né, que são mais importantes para uma pessoa que vive, né, que age, que tem atitude mental positiva. O que a gente pode trazer aqui de exemplos, né, para quem está ouvindo a gente, ouvindo, de pessoas que têm AMP, atitude mental positiva? Eu acho que experimenta tirar teu fone, porque agora tá começando. Eu não sei se ele tá com pouca bateria. Aí tem uma hora que ele dá uma reverberada mesmo. Eu acho que é isso que você. Então, eu te falei no início, estava meio ruim para mim o som dele, mas como ficou melhor, eu botei. Deixa eu tirar. E agora? Tá melhor. Conforme foi passando a live. Vamos aqui no Gogó, vou tentar falar mais alto para ver se fica melhor. Mas com o fone eu estava ouvindo legal, mas ainda estava um pouco metálico. Vamos ver se melhora agora. Manda ver. Tá, vamos lá. Então, como é que são essas pessoas que têm atitude mental positiva, né? E aqui é bom a gente modelar essas características. E o que é modelar? É a gente se espelhar e procurar reproduzir essas características na gente. São pessoas que abordam a vida com positividade, reclamam menos e olham o aspecto positivo das coisas. Elas não se perturbam de uma forma intensa com fracassos ou erros. Entendem que os erros fazem parte do viver, da vida. E veem as dificuldades como oportunidade. Napoleão Hill sempre coloca que há uma semente de oportunidade dentro de um suposto fracasso. Então, elas enxergam o fracasso como uma maneira de enxergar uma outra parte da solução, que não é aquela que foi o erro, mas
é uma parte da solução. Elas não têm medo de falhar e nem de tentar quando o sucesso parece ser improvável. E elas buscam muito o seu autoaperfeiçoamento. Por quê? Justamente pelo medo de não errar. Elas sabem que se errar, tá tudo bem, mas aquilo vai levar a uma melhoria. E por que elas alcançam essa grandeza, né? Porque elas estão com vontade de melhorar e de ter novos objetivos, um novo sentido na vida e buscam crescer de fato. Então, assim, a gente tem que entender que a pessoa que tem uma atitude mental positiva não é que ela não enxerga a falha e acha que a vida é toda perfeita. Pelo contrário, ela enxerga o erro de uma forma, ela não superestima o erro, também não subestima. Ela entende que o erro, a falha, ela faz parte do processo. Então, ela não fica num processo de punição eterna que paralisa, mas ela aprende naquilo ali e procura enxergar, bom, isso daqui não é a solução, então vou buscar outra forma de ter a solução. É sempre importante a gente lembrar que tudo aquilo que acontece com a gente, e às vezes o trabalho justamente do terapeuta, né, o psicólogo, é justamente mostrar para a gente que algumas situações da vida que a gente tira um retrato daquilo e vê sob determinado aspecto, ele pode ser ressignificado para ter um outro significado na vida da gente e a gente poder andar. Então, por exemplo, você falou aí que é uma característica das pessoas que têm uma atitude mental positiva, a pessoa não focar, não ter medo de falhar. Tem um outro livrinho que hoje de manhã a gente colocou lá nos stories, você colocou, acho que você deve estar lendo ele, que é O Fim da Procrastinação. Não sei se você está lendo ele agora. Então, lá tem uma dica bem legal que o autor dá, que é o Peter Ludwig, que ele fala o seguinte: geralmente a gente tem medo de falhar, porque ao nosso redor parece que as pessoas estão até esperando que a gente falhe para poder a gente ficar no mesmo lugar que elas estão. Mas ele mostra para a gente que quando a gente sente que falha ou que a gente fracassa, ao invés da gente pensar que aquilo ali é terra arrasada, é muito melhor que a gente pense que a gente está, na verdade, numa zona de aprendizagem. Então, cada vez que eu tento uma coisa e aquilo não funciona, se eu pensar que eu estou em processo de aprendizado, porque ninguém sai pegando um violão e tocando de primeira, a não ser que você seja o Mozart encarnado de novo aqui na Terra hoje, que você vai poder sentar num piano e já sair tocando com lembranças que você não sabe de onde vem. Geralmente, a maioria das pessoas não é tão superdotada assim. Então, a gente passa por um processo de aprender. E olha que coisa curiosa, né? Quando a gente é criança, geralmente quando a gente está dando os primeiros passos e a gente cai de bumbum no chão, a gente olha para os nossos pais esperando a reação deles. E geralmente a reação dos nossos pais é o quê? Vamos lá, levanta, vai de novo. A gente recebe estímulo para continuar. E geralmente, quando a gente chega já numa fase mais adulta, uma grande parte da sociedade está contaminada, infelizmente, pelo pensamento negativo, pela quantidade imensa de sugestões que a gente passa a receber todos os dias, noticiário, pessoas falando coisas ruins. A gente é bombardeado por isso e geralmente a gente usa esse padrão de pensamento. Mas olha só, a gente há poucos anos atrás, né, a gente estava, na verdade, falhando e a gente estava recebendo um estímulo para continuar e a gente continuou e passamos pela fase mais difícil na vida do ser humano, que é começar a aprender a andar e começar a aprender a falar. Por quê? Porque o nosso padrão é um padrão de continuar tentando, de continuar buscando o êxito nas coisas. Então é legal que a gente possa só usar esse exemplo, né, para mostrar que a gente não está tão longe assim de um padrão de pensamento que pode estimular a gente a cada vez melhorar mais. A gente, quando muitas vezes não recebe esse estímulo das outras pessoas, a gente pode usar uma coisa que Napoleão Hill coloca como uma das leis do sucesso, que é a autossugestão. A gente também pode se automotivar buscando ferramentas que a gente pode conversar daqui a pouquinho mais profundamente aqui, que a gente pode se motivar a continuar caminhando para melhorar. Então, a falha ou o fracasso, e se a gente pensar que ela pode ser um aprendizado para depois poder fazer melhor?
Então isso me estimula a continuar tentando. Isso coloca em mim um padrão de pensamento com uma atitude mental positiva. Ao invés de eu achar que eu já não presto para nada, ficar com aquele mindset fixo, que a Carol Dweck fala no livro dela, Mindset, né? Que a gente acha que a gente não tem jeito para aquela coisa e nunca vai ter. Não, calma aí, não é bem assim. A gente pode também treinar o nosso padrão de pensamento, o nosso subconsciente, para ir nos dando ferramentas e respostas que vão estimulando a gente a caminhar cada vez mais. Então, o padrão de uma pessoa que pensa, né, com uma atitude mental positiva é justamente que ela não tem medo de falhar. Por quê? Porque ela sabe que ela está numa zona de aprendizado, ela não tem medo de tentar, porque aquilo que parece que é impossível para as outras pessoas, ela vê que dá para fazer. Então a gente vai vendo que essas pessoas vão buscando cada vez mais o autoaperfeiçoamento, que você falou aí. E eu lembrei de uma outra live que a gente fez sobre um livro também muito legal, que se chama Lifelong Learning, que é o processo de aprendizado contínuo que a gente tem que ter durante a vida. A gente é um eterno estudante. A pessoa fala assim, bom, eu já passei dos 18, dos 20 anos, já terminei os meus estudos. Isso é um crime você falar. Porque a gente nunca deixa de aprender, a gente nunca deixa de estudar, mesmo que seja com a experiência da vida. Então, a gente tem uma mentalidade onde a gente lida com as coisas com positividade, não fica com medo de falhar, né? Está sempre numa zona de aprendizado. Busca cada vez tentar aquilo que para as outras pessoas parece que não dá, mas a gente acredita que dá, e a gente vai lá e tenta. A gente busca o autoaperfeiçoamento, o estudo contínuo. Essa pessoa que tem essas características, a tendência é que ela tenha mais prosperidade, que ela conheça mais pessoas legais dentro do círculo dela, porque uma pessoa positiva atrai pessoas positivas, ou vai dizer que você que está aí me vendo gosta de sentar do lado de alguém que só fica chorando as pitangas. A gente gosta de sentar do lado de alguém que fala coisa boa, e é legal ter companhia de gente boa. Então, se você não for também uma pessoa que tem uma atitude positiva, como é que você espera que você atraia pessoas positivas? Então, muito também parte do nosso comportamento. Esses comportamentos são espelhos, são estímulos e motivadores para a gente continuar buscando um padrão de pensamento diferente do padrão negativo. E por que esse assunto é importante aqui dentro do Bora Rejuvenescer, né, Amanda? Quando a gente trabalha aqui no Bora Rejuvenescer, a gente compreendeu que para lidar com o processo de envelhecimento, a gente precisa fazer mudanças, né? Que mudanças são essas? Mudança na forma de pensar. Mudança na maneira de como a gente enxerga o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento ele é um processo desafiador, sim. A gente sempre fala que a gente não vai romantizar o processo de envelhecimento. A gente passa por transformações bem intensas, principalmente a mulher, com a questão da menopausa. Depois a gente passa, durante mesmo, né? A gente vai passando por um processo de transformação da massa muscular, transformação estética. Nas relações, elas mudam também. É um período que a gente atravessa questões profissionais, desafios relacionais. Quem tem relacionamento longo precisa dar uma movimentada. Quem não está se relacionando tem questões para resolver também e desafios. Então, é um processo que passa muita coisa na cabeça, com filhos, com tudo. E é negado muitas vezes aqui no Brasil o envelhecer. O Brasil é um país que valoriza muito a parte estética, então a gente precisa, o envelhecer é enxergado de uma forma preconceituosa, etarista e de uma forma que não é preparado nem os sistemas públicos de saúde, nem as cidades, nem a nós mesmos e nossas mentes para esse processo. Então, o Bora Rejuvenescer, ele compreendeu que é necessário trazer uma mudança na forma de pensar, na forma de enxergar esse processo de envelhecimento que é natural. Como a gente pode lidar com essas transformações que são um fato? A gente lidar com a finitude da vida, a finitude daqueles que nos cercam. Conforme a gente envelhece, a gente perde pessoas.
as pessoas se vão. Então, como lidar com tudo isso? E para envelhecer bem, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa se cuidar. Então, como a gente pode ter uma atitude que está muito mais dentro do nível de consciência do que simplesmente ir lá e fazer, dentro dos desafios de cada um, para poder mudar hábitos e comportamentos. O que a gente trabalha aqui no Bora Rejuvenescer é vamos envelhecer bem, então vamos mudar hábito. Como a gente vai mudar esses hábitos? Como a gente transforma a nossa vida? Como a gente enxerga isso de uma maneira diferente? E assim, uma perspectiva positiva do envelhecimento leva a uma proteção do declínio cognitivo. Isso já tem várias pesquisas colocando. Então, quem tem uma visão otimista sobre a velhice tem 47% menos chance de desenvolver demência. Então, a gente sempre traz dados aqui sobre isso. Então, a gente precisa mudar aqui dentro. Não adianta, a gente vê isso muito aqui no Brasil, principalmente. As pessoas que não parecem a idade que têm, mas têm pânico de envelhecer. Não parece porque fazem intervenções atrás de intervenções, mas você conversa e elas têm simplesmente pânico de envelhecer. Então, a gente precisa mudar aqui dentro. É isso que a gente precisa fazer, é uma mudança de consciência, e isso é o que a Organização Mundial de Saúde colocou por uma primeira etapa da Década de envelhecimento. saudável. Então, estava lembrando disso. Pois é, como é que uma mente positiva influencia a gente então, Wallace? Então, falando sobre essa positividade, né? Como é que a gente pode utilizar? Uma mente positiva, ela vai influenciar hábitos saudáveis, né? Então, se eu enxergo de uma forma positiva que buscar uma boa alimentação, buscar ter uma boa rotina de sono, buscar ter uma boa rotina de atividade física, aquilo que eu sei que pode desempenhar um bom papel para a minha longevidade, tanto física, quanto mental, quanto espiritual, uma pessoa que pensa de uma forma positiva, ela enxerga isso como uma grande ferramenta para ela fazer investimento. Então, alimentação, exercício, hábitos saudáveis, como eu falei do sono, por exemplo, né, são coisas que uma pessoa, quando tem uma mentalidade positiva, ela investe nisso. Agora, se você tiver pensamentos negativos, por exemplo, sobre a ideia do envelhecimento, você vai achar que não adianta fazer nada, você vai achar que é só a genética que controla tudo, você vai dormir mal, você vai prejudicar a tua cognição, porque dormindo mal você fica sem energia mental para poder passar pelos estresses diários, né, também. Sem uma boa alimentação, se você não tiver nem aí para uma boa alimentação, achar que não tem nada a ver, que isso aí é balela, você vai comer mal. Comendo mal, você vai se sentir mal. A tendência é que desenvolva, né, doenças crônicas muito mais cedo, se você tiver uma má alimentação. Falta de exercício físico, a gente sempre fala que o músculo é ouro. Você, quando envelhecer, vai perceber que vai precisar de musculatura. Quem nunca percebeu os idosos que são muito magrinhos, sem massa muscular, o quanto que eles ficam indecisos para dar poucos passos, né, e o quanto que a falta de uma estrutura muscular dá mais segurança também, tanto para o corpo influenciar na mente, a pessoa se sentir mais segura consigo mesma. A positividade, ela também impacta na gestão do estresse, na resiliência diante dos desafios, porque a gente vai passar por situações e problemas onde a gente vai dizer assim, nossa, a pressão está muito grande, mas ao mesmo tempo a gente pode usar um pensamento positivo que vem escrito lá para quem joga tênis, isso está escrito lá nos principais estádios do mundo. Pressão é privilégio. Quando você passa por uma pressão maior, isso quer dizer que aquilo vai também, não só por causa do estresse, mas também vai te engrandecer de alguma forma. Então, quando você lida com algum problema e você repetidamente passa por problemas, você se torna uma pessoa mais sábia, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que lida melhor com as adversidades. Isso te ajuda a gerenciar melhor as suas emoções, naturalmente impacta mais no teu corpo físico, porque você não sente os picos de ansiedade e de estresse, né? Então você aprende a ficar uma pessoa mais experiente, mais sábia,
pelo fato de você olhar para as adversidades de uma forma positiva. E olha o impacto que isso pode ter em todo o desenrolar da sua vida, né? E uma pessoa que tem uma mente positiva, geralmente ela desenvolve estratégias e desenvolve, né, aliás, estratégias para manter uma visão otimista e esperançosa ao longo da vida, porque a gente lida com muitos desafios e a gente lida também, pelo que a Amanda comentou aí agora há pouco, por lutos. A gente passa a olhar, depois, principalmente de uma certa fase da vida, quando a gente vai se aproximando, né, de uma fase mais avançada da vida, a gente passa a lidar com mais frequência com lutos, pessoas próximas que partem, né? E isso fala muito dentro do elemento espiritualidade aqui do Bora Rejuvenescer. Como é que a gente lida com essas situações da vida que estimulam a gente a pensar de uma forma positiva, né? Como a passagem para um outro nível da vida, como algo positivo, alguém que investe na vida para deixar um legado, ou como algo negativo, sabe? Que é o lugar para onde todo mundo vai, que não tem esperança. Então, a forma como a gente lida também com a finitude da vida, com os desafios, isso gera para a gente, isso traz para a gente estratégias para ter um ponto de vista, uma visão diferente sobre as coisas. Então, uma mente positiva influencia na vivência do dia a dia, na conquista de saúde, na conquista de sanidade mental, né, de saúde mental e, sobretudo, de uma longevidade mais saudável, mais prazerosa, onde a gente consegue lidar com todos esses pratinhos, né, que a vida manda para a gente equilibrar ao mesmo tempo. Alimentação, saúde, relacionamento, espiritualidade. A gente vai ficando mais sábio, a gente vai usando essas situações que vão acontecendo na vida para poder trabalhar e se melhorar. E isso é um sinal de uma pessoa sábia e experiente, né, que busca a longevidade saudável. Então, a mente positiva influencia muito na gente, assim como também a mente negativa, né? Exatamente. Então, a gente é uma escolha. E é uma escolha, e dentro dessa escolha, se você achar que faz sentido, a gente vai falar as dicas aqui agora, que é uma das partes que a gente mais gosta, porque a gente está escolhendo realmente, tanto que a gente está lendo sobre isso, ter uma atitude mental positiva que a gente quer. Além de ficar bem velhinho, a gente quer ser velhinho legal, que não fica perturbando o juízo das pessoas, rock and roll e pop, o que for, para a gente ir. Então, assim, dentro dessa primeira dica, o que a gente tem que entender, né? Que nada na vida, isso a gente tem que parar de romantizar. É realizado sem trabalho. Então, se você tem um padrão mental mais negativo, tudo bem, tem crise, calma, que isso leva tempo, só que precisa de estímulo constante, tem que ter um exercício. E assim, isso é uma escolha, e escolher fazer esse estímulo é melhor para a sua saúde. Porque o sucesso, saúde, felicidade depende desse estado interior de positividade. E a gente faz questão aqui de trazer dados científicos para não parecer que é só vibe positiva ou positividade tóxica, né, que muita gente tem falado. Mas aqui tem dados de que quem pensa de forma negativa vai atrair um estado mental, um estado material, de matéria mesmo, físico, na sua vida, de negatividade. Pois é. Pegando o gancho nisso que você falou, é importante a gente pensar que a gente tem dois tipos de energia. A gente tem a energia física e a gente tem a energia mental. Exatamente. E a energia mental, ela é mais forte que a física. Uhum. Mais forte que a física. Tanto que ela controla também as nossas sensações físicas. A forma como a gente pensa, como a gente emite pensamentos, como a gente vibra, né? Isso também influencia fisicamente. Então tem muita força a forma como a gente pensa sobre as coisas. E uma dica legal que a gente pode dar é o seguinte: existem pessoas que geralmente estão mais na frente do que a gente, estão mais treinadas na forma de pensar positivamente. Então, qual seria uma dica legal da gente dar aqui? Com certeza você conhece alguém, né? Ou um escritor, ou então é alguém que faz conteúdo na internet,
ou é alguém que é próximo a você, ou alguém que você já teve como referência, que já conseguiu construir uma mentalidade mais positiva e que você pode utilizar essas pessoas como símbolos, né? Como mentores para você poder, quando você estiver num momento de dificuldade, de repente olhar para aquela pessoa, para a foto dela, ou sei lá, para uma imagem que lembre ela, fala assim, como é que a pessoa agiria dessa forma? Eu sei que ela é extremamente positiva, e como é que ela me diria agora para eu pensar melhor? Então, usar pessoas, né, ter mentores ou pessoas que inspiram você é uma boa dica para você começar a tentar melhorar o seu padrão. E se essa pessoa é boa, né, ela tem um padrão positivo, ouvir mais dessa pessoa, né, estar mais tempo em contato com ela também ajuda, porque o ambiente onde a gente se insere, as pessoas com quem a gente convive, e a internet possibilita que a gente conviva com uma infinidade de pessoas, né, elas também trazem benefícios para a gente. Né? É um convívio diário que muita gente tem com muitas pessoas que estão na internet. Então a gente também pode usar isso para nos inspirar. Uma outra dica que eu queria te dar, que eu queria dar aqui, depois eu já passo para você falar a próxima, Tranquilo. é tomar cuidado com as nossas palavras, né? Principalmente as palavras que a gente dirige para a gente mesmo. A gente tem um costume, né, de quando a gente está vendo uma pessoa passar por alguma dificuldade, a gente dá um apoio para essa pessoa. E muitas vezes, quando a gente se olha no espelho, a gente fala assim, cara, você é muito burro por estar fazendo isso. Então a gente costuma se maltratar. Hã? Muito idiota. Pois é. Então, os pensamentos, mas sobretudo as declarações que você faz sobre você mesmo, determinam também a sua atitude mental. Então é importante que a gente vigie como é que a gente fala, como é que a gente pensa, é super importante, mas também como a gente fala sobre a gente mesmo, como a gente fala sobre as situações da vida também, né? Geralmente pessoas que reclamam muito, que colocam a culpa sempre nos outros, né, e não buscam a sua própria responsabilidade nas coisas, também têm uma tendência de ter um pensamento e uma atitude mental negativa. Então é Não, importante vigiar esses aspectos, né? O que a gente fala é muito importante. não só pessoas que culpam muito os outros, mas pessoas que tendem a se responsabilizar demais ou se culpar demais. Também, também, né? Então é também um desafio, né? Muito, muito importante também, né? Exato. E assim, gente, o nosso subconsciente ele não faz julgamentos. Ele vai arquivar aquilo que você pensa. Então, assim, ele vai receber essa informação e vai guardar. E você vai agir de acordo com essa informação. Então, usa isso de uma forma positiva e não negativa. Faça autossugestões positivas sobre você, sobre o seu dia a dia, para que você tenha uma força energética, mental melhor, uma atitude mental melhor. E assim, se de dentro para fora tiver ruim, você pensar de uma forma positiva, identifique onde você encontra fontes de pensamento positivo e use 1% do seu dia para isso e crie uma rotina. Isso pode ser numa leitura, isso pode ser com aquele seu amigo que é super para frentex. Eu e o Wallace, a gente tem hábito de trocar leituras, trechos bacanas. Hoje eu sempre mando para ele 2 páginas que eu gosto muito, ele também. Uma da Marina, né, e outra da Luiz Davi, que sempre vem uma mensagem positiva para a gente começar. Hoje ele me mandou um trecho do livro Minutos de Sabedoria. Então, é uma forma da gente abastecer essa questão do pensamento positivo. E aqui, tem um trecho que a gente colocou que é um dia tem 1.440 minutos. Se você investir 1% desse tempo estudando que é positivo, ou seja, 14 minutos do seu dia, você desenvolve o hábito. Você vai ficar surpreso como aos poucos seu pensamento vai mudar. A gente costuma fazer isso na parte da manhã e da noite, na aula. É, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia mais de 14 minutos, né? Que bom, né? Porque Verdade. Eu a vou gente está investindo cada vez mais, vai lá, a gente está investindo cada vez mais, né, na leitura, né, e de manhã é super importante quando você acorda, que a tua mente está disponível, né, para receber informações,
você colocar algo positivo é super legal. Então a gente usa essas leituras de base, né? A Amanda colocou hoje foto lá dos nossos stories mostrando isso também. A gente usa leituras de base, né, para poder reforçar a forma positiva de pensar. E aí, quando você vai para as suas atividades, você sai de casa, ou dentro de casa mesmo, você começa a lidar com aquilo que você tem que fazer no teu dia, caramba, a tua mente está preparada para lidar com as coisas de uma forma diferente, de uma forma bacana, sabe? Então é legal a gente fazer esse processo todo dia, tá colocando um pouquinho mais, né, de constância das coisas positivas. E aí, até se puder dar uma dica, né? Corta um pouquinho a televisão, sabe? Porque tem muita coisa também muito pesada nos noticiários. E aí, só para as pessoas entenderem, né? Antigamente, tem gente que vai lembrar disso, né? Porque a gente tem várias gerações aqui no Bora. Antigamente, chegava uma hora da noite em que a televisão saía do ar. Então, a Verdade, programação acabava. Mas hoje em verdade. dia, como os canais eles são 24 horas, e a gente sabe, através de estudos psicológicos, que o medo, a sexualidade, isso chama muito a nossa atenção, os canais de notícia investem pesadamente em dizer coisas sobre violência, sobre sexualidade, porque isso chama a nossa atenção. E como os canais funcionam 24 horas por dia, haja notícia ruim para te manter preso 24 horas por dia, né? Então, presta mais atenção naquilo que você está vendo. Às vezes, repetições de notícias ruins não são legais, né? E aí, tem uma coisa que a gente falou já nessa live aqui, uma dica legal, né, de a gente pensar sobre os problemas como oportunidade de crescimento, né? É lógico que ninguém gosta de passar por problemas, mas quem é que vai passar pela vida sem eles? Não tem como. Então, lidar com os problemas é algo inevitável. Só que tem duas formas de você lidar com problemas: com uma atitude mental positiva ou uma atitude mental negativa. Uma atitude mental positiva é olhar o problema como algo que vai trazer aprendizado, experiência, sabedoria, para que você lá na frente não erre de novo ou possa passar esse conhecimento para alguém também não cair, igual você caiu. Então, lidar com problemas vai ser algo que vai acontecer durante a vida. E a gente até já viu nos estudos que as pessoas que chegam na fase da velhice, que começam a ser acometidas por doenças do envelhecimento, elas passam melhor e vivem mais tempo porque têm um pensamento que não é pessimista em relação às doenças, que para muita gente é problema. Doença é problema, porque às vezes ela incapacita a pessoa, ela tira a liberdade de locomoção, coisas que a gente sempre gostou de fazer, de ter liberdade e autonomia, muitas vezes a doença tira isso da gente. E a gente encarando isso como um aprendizado, mesmo que seja momentâneo, ajuda a passar mais rápido, ajuda a entender melhor o processo que a doença quer nos ensinar. Porque a doença também traz ensinamentos para a gente, né? Ela na verdade, a doença é algo nos chamando para o equilíbrio de novo, porque se algo ficou doente é porque a gente se desequilibrou em alguma área. Então é importante ter um olhar mais positivo diante disso para você poder fazer o quê? Se equilibrar mais rápido e ganhar aprendizado para poder levar para a vida. Então é uma dica importante que nem sempre é fácil de fazer, mas com sugestão, com autossugestão, com o mindfulness, que é o estado presente da mente, fazendo exercício que a gente já falou aqui em tantas lives, dá para a gente poder ir mudando aos poucos. Só que é uma questão de rotina, uma questão de consistência. Por isso que a gente falou ali, ó, o dia tem 1440 minutos. Se você usar 1% desses minutos, que é 14 minutos por dia, só para poder estudar e aprender sobre coisas positivas, imagina como é que o impacto disso não vai ser para você lá na frente. Porque é uma questão de constância. Você vai abastecendo o subconsciente a pensar de outra forma. Então é legal olhar para os problemas como uma oportunidade de achar novos desafios, novos aprendizados, né? Exatamente. E assim, pegando o gancho que você falou do mindfulness, é, você estar com estado de presença ajuda você a perceber o tipo de pensamento que você está tendo. Então, foi o que o Wallace falou, você não vai ficar brigando com o pensamento. Se você percebeu que teve um estado de consciência, se você percebeu que está tendo um pensamento negativo, fez uma palavra autodepreciativa para você mesmo, né? Você não vai brigar com ele, deixa embora
e substitui por um pensamento positivo, uma perspectiva positiva do que você está vendo. E assim, por fim, gente, é dando que se recebe. Então, quando a gente é genuinamente generoso, quando a gente faz o que é bom, o que é desejável, mais a gente recebe. Isso é uma lei do universo, isso é uma lei cristã, isso é uma lei de causa e efeito. Então, assim, aprenda a ser generoso de forma genuína, aprenda a não falar mal dos outros, aprenda a não ficar reclamando gratuitamente, aprenda a falar bem das pessoas, a elogiar as pessoas, a verbalizar aquele pensamento bom que você tem sobre a pessoa. A gente muitas vezes esconde, mas a gente tem que aprender a elogiar as pessoas, a gente tem que aprender a falar sobre o que ela acha de legal na pessoa. Às vezes é mais fácil as pessoas falarem mal do que bem, ou falar com o outro sobre o outro do que para o outro. Então, fale, verbalize e dê o que tem de melhor no seu coração. Porque você vai acabar também, por meio de atitude, se tornando uma pessoa mais mentalmente positiva. Acho que é isso. Palavras, atitudes, gestos que a gente tome, eles vão igual um bumerangue. Um momento eles voltam para a gente também, né? Quem nunca percebeu, nunca se deu conta da lei de ação e reação que existe na vida, não está olhando com os olhos que deveria olhar para a natureza. A natureza é assim, né? Então, quando a gente expressa generosidade, quando a gente olha de uma forma positiva, né? E busca auxiliar as pessoas, isso faz bem para a gente, né, Amanda? E faz bem para a pessoa. E um dia a gente também vai estar precisando, a gente vai ser ajudado. Então, assim, é uma lei de retorno, né? Que é muito bonita da gente perceber que existe na vida e é legal estimular esse tipo de forma de pensamento. A gente aqui no Bora fala sobre isso também na parte da espiritualidade, nos relacionamentos, né? Enfim, com as outras pessoas. E, enfim, chegamos ao final aqui da nossa live, né? Batemos aqui a nossa cota. Esperamos, sinceramente, né, que tudo que a gente falou aqui possa, de alguma forma, ter contribuído de uma forma positiva, positiva para quem ouviu a gente, né? E obrigado pelo tempo de todo mundo que pôde acompanhar a gente até aqui. Lembrando que a gente, daqui a pouquinho, já coloca a live no feed e no YouTube amanhã, a partir de meio-dia. Recados finais aí, Amandita? Bom, vai acompanhando que a gente está numa fase de transformação nessas semanas aí. Então, semana passada a gente não pôde ter live, mas temos aqui. Tem uma postagem nova também no site, falando sobre liberdade, um texto bem bacana também. E vai acompanhando o nosso conteúdo também. www.borarejuvenescer.com.br. Clica lá. E lá tem o link para todas as nossas redes. Valeu, Amandinha. Beijo. Gente, beijo, obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu. Beijo. Fiquem com Deus. Toda semana. Tchau, tchau.